noite, galera. Vamos começar nesse instante as orações subordinadas adjetivas. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte: as orações adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. A única função do pronome relativo é introduzir oração subordinada adjetiva, ok? Mas vocês verão mais à frente que nós temos de ter a certeza, a consciência que esses pronomes relativos, diferentemente das conjunções subordinativas, eles exercem uma função sintática dentro da oração adjetiva, né? Aluno de concurso tem que saber isso, tá bom? Mais à frente nós vamos ter que falar sobre essas coisinhas aí, mas então já vamos gravando. A oração adjetiva ela é iniciada por pronome relativo, né? Lógico que nós temos orações reduzidas, é outro caso, mas toda oração subordinada adjetiva desenvolvida é iniciada por um pronome relativo, ou seja, a marca de subordinação das adjetivas é diferente da marca das subordinadas. As subordinadas são iniciadas quase todas, né, pelas conjunções, somente as adverbiais. As substantivas não. As substantivas têm as conjunções que e si, como vocês viram, e tem também os advérbios interrogativos, né, os pronomes interrogativos, coisa e tal. Mas as subordinadas adjetivas não. Elas têm uma única marca, né, que são os pronomes relativos. Beleza? Então as orações adjetivas representam dois termos sintáticos: adjunto nominal e aposto explicativo. Vocês viram que as orações subordinadas substantivas exercem função de sujeito, a subjetiva, de objeto direto, objetiva direta, objeto indireto, né? Completiva nominal é o complemento nominal, a predicativa é do predicativo de sujeito e a positiva de aposto. Na aula passada eu falei com vocês que as orações adverbiais exercem função sintática de adjunto adverbial. Agora, as adjetivas, nós temos duas funções sintáticas para elas. Uma é adjunto nominal e a outra é aposto explicativo. Por que isso? Porque nós temos dois tipos de subordinadas adjetivas. Uma é a restritiva e a outra é a explicativa. Então vamos lá. Assim são dois tipos de adjetivas, como eu acabei de falar. Então a adjetiva explicativa exerce função de aposto explicativo e assim como o aposto ocorre entre vírgulas de isolamento. Tem a função de retomar um termo antecedente, dando-lhe uma característica que lhe é inerente. Dessa forma, pretende esclarecer. Ou seja, se é inerente, você vai esclarecer, explicar um pouco mais, né? Esclarecer mais, ainda mais de quem ou do que se trata. Então, Marcelo, vírgula, que nasceu em Bela Vista de Minas, vírgula, hoje reside em Divinópolis. Então, ó, Marcelo, que nasceu em Bela Vista de Minas, hoje reside em Divinópolis. Eu estou explicando que esse Marcelo nasceu lá, né? Onde está a oração principal? Marcelo hoje reside em Divinópolis. Ou seja, a oração subordinada está intercalada, ela está intercalada na principal. Então coloquei duas vírgulas aí, ó, uma vírgula antes do que e outra vírgula antes de Minas. Percebam, esse que é o pronome relativo. Eu só estou explicando um pouco mais quem é Marcelo, né? Ou seja, é inerente a ele ter nascido em Bela Vista de Minas. Jesus, que plantou amor entre os homens, por eles foi sacrificado, né? Nós não temos mais que um Jesus na história, na Bíblia, né? Para quem é cristão sabe. Então, Jesus, que plantou amor entre os homens. Só estou explicando que ele que foi, né, de acordo com a nossa teologia aí, né? Então, ó, minha mãe, que trouxe 10 filhos à luz, ainda vive bem aos 92. 10
partos normais, creio. Ok, gente? Então, eu só estou explicando o que minha mãe fez, tadinha, né não? A oração principal é: minha mãe ainda vive bem aos 92 anos. A que está intercalada aí é a oração adjetiva explicativa. Ok? É a qualidade dela, inerente a ela. Assim como essa qualidade de Jesus é inerente a ele. Assim como essa qualidade do Marcelo é inerente a ele. Observem isso. Tá? Estão aí, vocês percebem que eu coloquei essas orações aí todas entre duas vírgulas. Ela está intercalada, tem que ter duas vírgulas. Então a oração explicativa, ela tem que ter as pausas. Se ela estiver no final, vai ser uma vírgula e ponto. Se ela estiver intercalada, duas vírgulas para ela, tá bom? É característica dela, porque ele é um aposto explicativo. E vocês viram lá de aposto, que o aposto exige as pausas, exige duas vírgulas, né? Ou, né? São as pausas. Olha o bizu aí. Note que essas orações trazem características únicas dos substantivos, ou sujeitos às orações principais, né? Outro bizu. As orações principais acima são: Marcelo hoje reside em Divinópolis. Jesus foi sacrificado por eles. Minha mãe ainda vive menos 92 anos. Como eu falei com vocês, o aluno bom tem que saber perceber a oração principal para perceber a outra. Senão fica perdidaço. Tá? Então, subordinada adjetiva restritiva. Vocês perceberão que agora que ela é diferente da explicativa. Né? Exerce função de adjunto e de nominal. E vocês viram lá que o adjunto de nominal não é separado por vírgula do seu nome. Isso está lá na nossa aulinha lá do período simples. O adjunto de nominal não pode ser separado por vírgula do nome, né? Assim não virá entre vírgulas. Sua função é restringir ou limitar o significado do termo antecedente. Isso a torna indispensável ao sentido da frase. Tá bom? Porque o outro, se eu tirar, como é a explicativa, né? Como é uma característica inerente, não vai fazer tanta falta. Você está só tentando dar mais detalhes. Essa aqui não. Se você tirar, vai mudar o sentido. Então vamos lá. O samba que é levado na cuíca e no pandeiro fica muito diferente. Ó. Aí você vai dizer, Marquerpaldi, mas todo samba tem cuíca e pandeiro. Não, você pode tocar samba com violão. Eu estou dizendo que se você colocar a cuíca e o pandeiro, ele fica diferente se você tocar só com violão e com surdo. É isso que eu estou dizendo. Então, é um samba, nesse caso, é um samba único. Aquele que é levado a cuíca e no pandeiro, e vai ficar diferente dos outros. Então, a característica desse samba. Então, essa oração aí é a oração adjetiva restritiva. Estou restringindo a palavra samba. Então, veja que o autor dessa frase considera que o samba fica melhor somente se for acompanhado de uma cuíca e um pandeiro. Outro exemplo. Os animais que se alimentam de pastos são vegetarianos. Né? Os animais que se alimentam de pastos. Estou falando só daqueles que se alimentam de pastos. Estou falando de todos os animais. Né? Isso é uma característica de todos os animais. Tá bom? E é isso aí. E por aí nós estamos terminando a nossa oração adjetiva. É muito simples e fácil. O que é mais complicado um pouquinho é depois nós estudarmos os pronomes relativos, né, com as suas funções sintáticas. Aí vou colocar os outros pronomes, vai aparecer o onde, o cujo, o quantos, o quem, enfim, vai aparecer os outros pronomes relativos aí, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula sobre oração coordenada.